Tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos aí responder mais uma vez, a pedido de leitores também, o Matheus Benites, tá bom, pessoal? Mais um vídeo aqui, dele aqui. Então, pessoal, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, pessoal. Dê um like, que assim o YouTube vê que é importante, recomenda aí para mais pessoas, tá certo, pessoal? Que é importante nós darmos uma resposta a esses céticos de YouTube, a esses certos palpiteiros de YouTube, como eu chamo. Então, pessoal, nós estamos aqui com um vídeo dele aqui, Jesus não nasceu de uma virgem, com tradições bíblicas desmascaradas. Olha, pessoal, mais um desses títulos bombásticos, para chamar atenção, uma técnica de marketing, a fraude, a farsa desmascarada. Pessoal, é tudo isso aí para atrair pessoas incautas. Então, por isso que eu recomendo, eu peço para vocês, vejam os nossos vídeos, informem-se, leiam bons livros. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver o que ele alega aqui, Está chegando aquela época do ano em que as pessoas param de trabalhar, as famílias se reúnem, trocam-se presentes e as cidades ficam muito enfeitadas. É uma época realmente linda e que eu adoro, muito embora ela seja baseada em um mito. Sim. Errado, não é um mito, é um fato histórico, tá bom, Matheus? Então não adianta vocês fazerem vídeos simplistas, negacionistas, porque a historicidade de Jesus realmente é um fato e é concordado, certo? É um consenso acadêmico, nenhum historiador sério duvida da historicidade de Jesus, tá? Da existência histórica de Jesus. Então, por mais que tentem dizer que é mito, aí não é, tá? Esse pessoal faz uma confusão aí, tá? Nós já respondemos tudo isso. A ideia de que Jesus nasceu de uma virgem, que sequer é lembrada por muitas famílias comemorando o Natal, é um mito. E é um mito o qual... Não é um mito, Matheus. E você está confundindo a palavra mito com mentira. Já falamos que na história, na historiografia, nem sempre mito significa mentira, tá? As evidências que temos hoje das ciências e da história podem nos ajudar a remontar o contexto e as intenções de sua construção. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre como que uma má tradução de Isaías gerou a crença. Uma má tradução de Isaías. O que eu acho chato nesses vídeos aqui é que eles vêm com como se estivesse trazendo algo novo que ninguém sabia. Pessoal, isso é tudo para atrair clique, minha gente. Isso é tudo para atrair clique, like. Pessoal, o que é isso? Isso tudo já foi respondido há mais de 2000 anos, tá? E esse pessoal aí vem como se fosse a última cereja, Teológica defendida pela igreja até hoje de que Jesus nasceu de uma virgem. Bom, no conjunto dos 4 evangelhos canonizados, há um outro conjunto que é chamado por especialistas de evangelhos sinóticos. Esses são os 3 livros, Mateus, Lucas e Marcos. Por que eles são separados de João? Mateus, Marcos, Lucas. E chamados de sinóticos. Porque encontra-se fontes em comum, como por exemplo a fonte Q e o próprio livro de Marcos, servindo de fonte para Lucas e Mateus. Nós sabemos que... Já falamos sobre isso, pessoal, tá? Sobre essa questão da fonte Q, sobre os evangelhos sinóticos, tá? Já respondi, tá? Já fiz um artigo aqui respondendo, tá? O artigo aqui responde ponto por ponto do vídeo do Mateus aqui, tá, pessoal? Então, aqui nós vemos a ideia de que Jesus nasceu de uma virgem é um mito, a ligação dele, tá? Benites afirma que a ideia do nascimento virginal é um mito, sugerindo que as evidências científicas e históricas confirmam essa visão. No entanto, o nascimento virginal de Jesus é uma crença fundamental no cristianismo e sua origem está firmemente enraizada nas tradições bíblicas. A maioria dos estudiosos de teologia reconhece o nascimento virginal como parte do cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, e especialmente Isaías 7,14, que se refere à concepção virginal de Emanuel. Nós já vamos falar isso mais para frente. Benite sugere que o nascimento virginal de Jesus é um mito criado por razões teológicas e políticas. Isso é muito típico desses filósofos marxistas aí, tá, pessoal? Palpiteiro,
sempre vendo aí por uma visão sociológica, tá? Preciso tomar cuidado com isso, que eles são materialistas. É óbvio que eles vão negar toda evidência sobrenatural, né? A implicação de que o nascimento virginal é uma invenção para agradar diferentes públicos, judeus, gregos e romanos, é equivocada, tá? Então nós já vemos aqui, ó, a doutrina do nascimento virginal de Jesus é bem documentada nas Escrituras e remonta a passagens do Antigo Testamento, como Isaías 7,14, que apesar da tradução da Septuaginta, aponta para uma mulher jovem, não necessariamente virgem, como referência a um sinal messiânico. Tá? Então nós já falamos sobre isso, pessoal, por que essa escolha de palavras, por que Isaías escolheu essa palavra, Almá, Betula, por que tem essa questão da diferença das palavras, tá, pessoal, que os céticos não entendem. E foi bem precisa, a Bíblia não tem erros, pessoal, o que tem erros são interpretações das pessoas, tá? Então não adianta você procurar contradição na Bíblia, Mateus, se você está tendo contradição nas suas próprias alegações, tá? O conteúdo judaico do texto também indica que essa passagem se referia a um sinal imediato para o rei Acás, e não diretamente a Jesus, como sugerido por Mateus. Tá? Em relação à criação teológica, é importante destacar que o nascimento virginal não é uma adaptação de mitos pagãos. Já vamos ver isso aqui, né? Marcos foi o primeiro a ser escrito, e tanto Lucas quanto Mateus o utilizaram como base e E já falamos, pessoal, que os evangelhos são do gênero bioi, tá? Do gênero biografia greco-romana. Ou seja, eles são sim documentos do mesmo nível ali, históricos, que devem ser levados a sério, como Plutarco e outros, tá? Então você, Mateus, negar, tá? Fazer essa crítica, essa análise simplista dos evangelhos, você deveria fazer de outros escritos também, negar a historicidade deles, negar a historicidade de personagens, tá bom ali, tá bom? De outros. Sendo que nós temos evidências arqueológicas, já demonstramos aqui do primeiro século, dos cristãos do primeiro século. Então é impressionante esses negacionistas aqui. Na minha opinião, eles são como o pessoal de terra plana, né? alteraram as suas mensagens em prol de suas próprias visões, provenientes de lugares e comunidades cristãs diferentes geograficamente. Que prova você dá disso? Vocês notam, pessoal, que ele não cita evidência nenhuma, nenhuma bibliografia, nenhuma fonte acadêmica, nada. É tipo desses vídeos, citam somente vozes, citam somente alegações, mas não provam nada. Como que alguém pode acreditar se a pessoa está falando sem demonstrar? E nos meus artigos eu cito fontes acadêmicas, eu não vou citar aqui a bibliografia, mas está lá no artigo a fonte para vocês verem, tá bom? As fontes. E você pode saber mais sobre como que esses autores mudaram Marcos clicando no vídeo que está aqui em cima, no card. É impressionante. Então o público leigo que vai ver isso, eles vão pensar, nossa, a Bíblia é manipulada. De novo essa história, já provamos que não, né? Não teve manipulação, não teve alteração, não teve influência, não teve proposta. Esse pessoal é simplista, porque ele simplesmente quer dizer o quê? Ah, o texto é todo teológico, porque foi feito para influenciar comunidades. Errado. Foram relatos históricos. Inclusive tiveram passagens inteiras que foram acrescentadas por motivos teológicos. Quais passagens? Prove que foram acrescentadas. Motivos de afirmar certas visões que não se encontravam defendidas no Marcos. Então, desses evangelhos sinóticos, apenas Lucas e Mateus narram o nascimento de Jesus. E o que é fundamental é que a contradição. E eu já postei vídeo aqui no canal, também no canal, mostrando como Lucas é um historiador sério, tá, pessoal? Então, não vão por esses palpiteiros aqui de YouTube, pessoal que nasceram ontem, tá? O Lucas entrevistou testemunhas oculares, então o evangelho é fidedigno, sim, é fidedigno. Entre as duas narrativas, isso mesmo. Ambos que se contradizem são incluídos no cânone bíblico. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque, naquele período, os cristãos em ascensão precisavam agradar os diferentes públicos convertidos, como os judeus, os gregos e os romanos. E eles tinham expectativa. Note que ele não cita evidência nenhuma para isso, né? Já falamos sobre isso, tá? É tudo no intuito de negar o sobrenatural, ou as evidências. Diferentes. Por exemplo, os judeus estariam satisfeitos em ter como Messias apenas um descendente de Davi, ao passo que os gregos eles precisavam um pouco mais do que isso. Eles gostariam de ver alguém descendente mesmo de Deus. E
Por meio dessas diferenças entre as culturas romana, grega e judaica, os evangelistas precisavam tomar decisões a respeito da sua própria genealogia de Jesus. Assim, a gente consegue encontrar os indícios de como isso é uma ficção, de como que isso foi... Ficção é uma palavra bem forte, mas é pura alegação sua. Foi criado para favorecer certas intenções e necessidades políticas da emergência. Sempre nesse argumento fuleiro de sociologia marxista, né, pessoal? Esse pessoal não é levado a sério, somente por pessoal simplório aí que analisa isso aí. Igreja. Agora eu vou ler para vocês um pedaço inédito do meu livro Por que Não Creio? O Ateísmo Justificado, que vai sair no começo do ano que vem, então fique de olho no canal para você adquirir a sua cópia física ou digital. No Evangelho de Mateus, o nascimento de Jesus é apresentado sob a perspectiva de José. Mateus destaca a ligação de Jesus com a linhagem davídica, começando com uma genealogia que traça sua ascendência até Davi e Abraão. A narrativa enfatiza o cumprimento das profecias hebraicas, como o nascimento de Jesus em Belém, conforme Miqueias 5:2, e o episódio da fuga para o Egito. Além disso, Mateus inclui o episódio dos magos do Oriente, guiados por uma estrela que reconhecem Jesus como o rei dos judeus. O Evangelho também menciona a crueldade de Herodes, que ordena a morte dos meninos em Belém, ecoando o Êxodo e estabelecendo paralelos entre Jesus e Moisés. Tal massacre operado por Herodes, diga-se de passagem, não conta com registros históricos. Nem mesmo Flávio Joséfo, o historiador que escreveu um relato do reino de Herodes, menciona o tal massacre. Por outro lado, esse massacre exibe ares de mitologia, uma vez que ecoa o próprio massacre de crianças no Egito, que motivou a mãe de Moisés a enviar o filho numa cesta no rio Nilo, e que, por sua vez, baseia-se em outros mitos com a mesma ideia. Descrito em Mateus 2, 16 e 18, não ocorreu devido à ausência de registros históricos externos, pode ser refutada considerando o contexto da época e a natureza dos registros antigos. A falta de menção em outras fontes não significa que o evento não aconteceu, pois historiadores antigos registravam apenas o que consideravam politicamente relevante ou de grande escala. Como Belém era uma vila pequena, o número de crianças mortas seria reduzido, tornando o evento relevante para historiadores como Flávio Joséfo, que, apesar de relatar a crueldade de Herodes, não mencionou esse episódio específico. E já publicamos, pessoal, artigos no Logos completos sobre isso, tá? Explicando exatamente por que disso a questão da menção, tudo. Então, é muito simplória essa alegação do Benítez de mito, tá? O massacre é consistente com o caráter de Herodes, conhecido por sua ganância, paranoia e crueldade. Ele já havia mandado executar membros de sua própria família por temer ameaças ao poder. A ordem de matar crianças em Belém, motivada pela busca do rei dos judeus, alinha-se com seu histórico de violência para preservar seu domínio. Além disso, a ausência de registros externos é comum para muitos eventos bíblicos, como o Êxodo ou a destruição de Sodoma, mas isso não invalida sua possível historicidade. O massacre dos inocentes é amplamente aceito pela tradição cristã primitiva e pode ter sido enquadrado teologicamente em cumprimento às profecias sem que isso descarte sua ocorrência real. Assim, a falta de fontes externas não é suficiente para negar o evento, considerando sua coerência histórica e contextual. Já no Evangelho de Lucas, o nascimento de Jesus é narrado a partir da perspectiva de Maria. Lucas inclui detalhes que não aparecem em Mateus, como o anúncio do anjo Gabriel a Maria, a anunciação, a visita a Isabel, a mãe de João Batista, e o cântico de Maria. A narrativa de Lucas também dá grande atenção aos humildes. Os pastores recebem o anúncio do nascimento de Jesus, apontam para a importância dos pobres e marginalizados no reino de Deus. Além disso, Lucas situa os eventos no contexto de um censo decretado por César Augusto, o que leva Maria e José a Belém. Quais são as diferenças fundamentais entre os dois textos? Em Mateus, parece que José e Maria já moravam em Belém, e só depois da fuga para o Egito acabam se estabelecendo em Nazaré. Em Lucas, no entanto, Maria e José já residem em Nazaré e viajam para Belém apenas para o censo. Mateus relata os magos do Oriente, enquanto Lucas menciona apenas os pastores. Por que Lucas deixaria de fora algo tão importante se tivesse realmente ocorrido?
Em Mateus, a família foge para o Egito para escapar de Herodes, enquanto em Lucas não há menção a Herodes ou a fuga. Em vez disso, a família retorna tranquilamente para Nazaré após a apresentação de Jesus no templo em Jerusalém. Bom, e agora eu vou fazer inocentes, descrito em Mateus 2, 16 e 18, não ocorreu devido à ausência de registros históricos externos, pode ser refutada considerando o contexto da época e a natureza dos registros antigos. A falta de menção em outras fontes não significa que o evento não aconteceu, pois historiadores antigos registravam apenas o que consideravam politicamente relevante ou de grande escala. Como Belém era uma vila pequena, o número de crianças mortas seria reduzido, tornando o evento relevante para historiadores como Flávio Josefo, que, apesar de relatar a crueldade de Herodes, não mencionou esse episódio específico. E já publicamos, pessoal, artigos no Logos completos sobre isso, tá? Explicando exatamente por que disso a questão da menção, tudo. Então, é muito simplória essa alegação do Benites de mito, tá? O massacre é consistente com o caráter de Herodes, conhecido por sua ganância, paranoia e crueldade. Ele já havia mandado executar membros de sua própria família por temer ameaças ao poder. A ordem de matar crianças em Belém, motivada pela busca do rei dos judeus, alinha-se com seu histórico de violência para preservar seu domínio. Além disso, a ausência de registros externos é comum para muitos eventos bíblicos, como o Êxodo ou a destruição de Sodoma, mas isso não invalida sua possível historicidade. O massacre dos inocentes é amplamente aceito pela tradição cristã primitiva e pode ter sido enquadrado teologicamente em cumprimento às profecias sem que isso descarte sua ocorrência real. Assim, a falta de fontes externas não é suficiente para negar o evento, considerando sua coerência histórica e contextual. Aqui, o Benites tenta alegar aparentes contradições entre os evangelistas, entre os evangelhos aqui. Mas isso, pessoal, é respondido, tá? Bart Ehrman também, muitas das ideias desse pessoal vêm do Bart Ehrman, porque o Bart Ehrman também alegou, que é um exemplo do que ele acredita ser uma contradição irreconciliável nos relatos de Natal. Agora, antes de olharmos para uma suposta contradição específica, deixe-me fazer uma observação geral. Muitas supostas contradições bíblicas surgem da aplicação de suposições desnecessárias ou falsas expectativas à Bíblia. Em muitos casos, a suposta contradição decorre do leitor entender mal ou mesmo deturpar a intenção original do autor. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Ehrman, ou mesmo aqui o Benites, desafia seus alunos a ler os relatos de Natal em Mateus e Lucas e fazer uma lista de eventos para cada um. O que você encontrará é alguma similaridade, como Jesus nascer em Belém, de uma virgem, e após seu nascimento, retornar a Nazaré. Mas você também encontrará diferenças, como os magos e a viagem ao Egito em Mateus, e os pastores e a viagem ao templo em Lucas. Embora Mateus e Lucas deem alguns detalhes diferentes, não está claro que isso equivale a uma contradição genuína. Aqui está o porquê. Para que isso seja uma contradição genuína, o leitor deve assumir duas coisas. Primeiro, eles assumem que o silêncio sobre um evento é a negação de um evento. Mas este é um exemplo clássico de um argumento do silêncio. Tentar raciocinar a partir do que uma fonte não diz para uma conclusão do que algo não aconteceu. Como Lucas fica em silêncio sobre Jesus ir ao Egito, o argumento é, portanto, Lucas nega que Jesus tenha ido ao Egito. É verdade, Lucas não menciona a viagem ao Egito, mas o que se segue disso? A resposta é simples, nada. O silêncio de Lucas não é uma negação. Agora, eu sei o que você está pensando, mas Lucas diz que quando eles tinham realizado tudo de acordo com a lei do Senhor, eles retornaram para a Galiléia, para a sua própria cidade Nazaré. Lá está, Belém, Jerusalém, Nazaré. Isso leva à segunda suposição. Segundo, o leitor assume que Lucas descreve eventos imediatos e consecutivos. Lucas diz que Maria, José e Jesus retornaram a Nazaré e diz que depois de fazer sacrifício para purificação ritual em Jerusalém. A questão é, foi imediatamente depois ou eventualmente depois? Bem, Mateus parece sugerir que Maria, José e Jesus tiveram uma estadia mais longa em Belém, possivelmente até 2 anos. Isso pode explicar por que Herodes ordenou a matança de todas as crianças do sexo masculino em Belém com 2 anos ou menos. Então, esses dois relatos podem ser reconciliados? Sim.
E não acho que seja terrivelmente difícil ver como. Maria e José viajam para Belém. Jesus nasce e os pastores os visitam. 40 dias após o nascimento de Jesus, eles vão ao templo em Jerusalém para cumprir a lei. Então eles retornam para sua casa em Belém. Eles encontram os magos. Então, depois de serem avisados em um sonho sobre a conspiração de Herodes, Maria, José e Jesus fogem para o Egito para escapar. Finalmente, quando Herodes está morto, eles começam a viajar de volta para a Judéia e para Belém. Mas depois de serem avisados em outro sonho, eles vão para Nazaré. Essa série de eventos é totalmente consistente com ambos os relatos. Então vocês vejam aí, pessoal, que não tem nada a ver essa alegação do Benítez aí de contradições, tá bom? O livro dos Milagres de Carlos Orsi, que é excelente. O Mateus parece depender muito desse livro aqui, desse autor, né, que eu não conheço, mas deve ser um colunista, no caso. Porque é interessante, pessoal, porque essas contradições já foram respondidas, tá? Ele cita aqui um cético, tudo, mas não interage com outros cientistas também, pessoas de alto cabedal científico, que eu divulgo aqui no blog também, tá? Pessoas com conhecimento também científico, que já responderam essas alegadas contradições. Então, pessoal, leiam os livros que eu recomendo aqui na descrição, tá bom, pessoal? Que já dão todas as respostas a esse livro aqui, esse autor aqui também, tá bom, pessoal? Esse livro aqui, tá? Então, vamos lá. Excelente para desmascarar os mitos defendidos como fatos históricos nas igrejas ao redor do Brasil e do mundo. Então, não sei se o amigo aqui é historiador, né? Não sei se ele tem cabedal para ser historiador, porque, na verdade, pessoal, nenhum historiador sério duvida da existência histórica de Jesus. Já falamos sobre isso. Isso é bobagem, pessoal. Essa alegação de mitos não é levada a sério por nenhum acadêmico, tá? E ele depende também, já respondemos também sobre isso, e vamos fazer um vídeo bem profundo sobre o Mateus aqui, sobre as alegações dele, simplistas sobre o sudário, que é interessante, parece que ele tira as informações desse livro aqui. Mas eu não vi ele aceitar nenhum desafio, certo? Lá sobre o sudário, tá? Vamos continuar aqui. Até hoje. Bom, o livro está aqui na descrição, caso você queira adquiri-lo. Sem uma tradição. Bom, vamos continuar aqui no blog, né? No artigo. Benítez aponta que Mateus e Lucas contradizem-se na narrativa do nascimento de Jesus, sugerindo que os evangelistas inventaram diferentes histórias para agradar seus públicos. No entanto, isso não é uma evidência de invenção-ficção, mas uma característica comum de narrativas orais e fontes independentes. As diferentes ênfases dos evangelhos refletem o foco teológico e as preocupações das respectivas comunidades, não uma invenção de narrativas. O evangelho de Lucas, por exemplo, enfatiza os humildes, pastores, enquanto Mateus foca na realeza, magos do Oriente. De fato, os estudiosos destacam que as diferenças entre os evangelhos não são inconsistências históricas, mas sim variações legítimas na forma de contar uma mesma história a partir de perspectivas distintas. Confira lá o James Dunn, né, em Jesus Remember. Tá, pessoal? Então esse pessoal aqui não fala isso para vocês, tá? Já falei, veja um livro lá, Jesus e as Testemunhas Oculares, do Richard Balkan, tá? Jesus Fora do Novo Testamento, do Robert Van Voorst. Estes sim, historiadores, autores tarimbados também. Temos o link deles aqui na descrição também, tá bom, pessoal? Benítez aponta as contradições entre os relatos de Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus. Ele destaca que Mateus fala de Herodes e a fuga para o Egito, enquanto Lucas não menciona esses eventos. Além disso, ele sugere que as genealogias e detalhes sobre a residência de Maria e José são inconsistentes. As aparentes contradições entre Mateus e Lucas são, na verdade, resultados de diferentes focos teológicos e narrativos. Mateus, por exemplo, enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a conexão de Jesus com a linhagem de Davi através de José, enquanto Lucas foca na humildade do nascimento e no anúncio aos pastores, representando um enfoque mais universal e social. Então, pessoal, tudo isso já foi examinado, tá? Eu achei engraçado como esse Mateus traz uma coisa como se fosse nova. Ele descobriu que ninguém sabe essas alegadas contradições. Não são contradições, pessoal. São focos de narrativas diferentes, tá? Mas o núcleo histórico é o mesmo. Toda ali a tradição oral. Ele não fala da tradição oral, né? Então esses céticos aí, eles são tão céticos que não são céticos contra si mesmos, tá? Eles não examinam as próprias alegações, tá? Porque é muito simplista isso, tá? Não vem outros autores que respondem isso, tá? Então,
Quanto à fuga para o Egito, a ausência dessa menção em Lucas não implica em contradição, pois Lucas não descreve todos os aspectos do nascimento de Jesus, mas se concentra em outros detalhes, como a apresentação de Jesus no templo. Lucas 2, 22 a 40. Então, pessoal, um evangelista às vezes focava no detalhe que outras vezes deixavam. E isso é interessante, porque se fosse tudo igual, esses ateus e céticos iam falar que é cópia, um plagiou o outro. Se for meio diferente, eles vão falar que é tudo invenção mito. Não dá para entender, né? Então, pessoal, eu peço que, em vez de verem esses vídeos, vão ler os livros que eu recomendo aqui na descrição, tá? Resposta aos céticos, os cursos que eu recomendo, o e-book Evidências para a Ressurreição de Jesus, com centenas de evidências. Tá, pessoal? Então, recomendo isso, tá bom? Referências acadêmicas, aqui, ó, o R.T. Francis, tá? O Evangelho de Mateus. Esclarece que as diferenças entre Mateus e Lucas refletem diversidade de perspectivas no Novo Testamento, sem que isso constitua uma contradição histórica, tá? Então, aqui a gente... vamos analisar as principais afirmações feitas ao longo do vídeo. Então, já falamos sobre isso, ele tenta falar aqui que é mito, o nascimento de Jesus é mito. Aí eu recomendo aqui o livro do J.N.D. Kelly, tá? Doutrinas Cristãs Primitivas. Ele explica que as doutrinas cristãs, incluindo o nascimento virginal, têm uma base sólida nas escrituras e nas experiências dos primeiros cristãos, não sendo simplesmente uma adaptação de mitos pagãos, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. E já falamos sobre isso, que se no primeiro século nem os inimigos do cristianismo duvidavam da existência histórica de Jesus, porque eles poderiam usar isso, né, Mateus? Eles poderiam usar, vocês creem no mito, cristãos, vocês creem numa lenda. Não, pessoal, ninguém duvidou. Inclusive, não falaram sobre os milagres de Jesus, não negaram os milagres de Jesus. Eles tinham diferença sobre a interpretação de quem era o Messias, sim, aí nesse sentido. Mas em nenhum momento, tá? Então já falamos sobre isso. Jesus não foi revolucionário, Jesus não foi como outro biruta ali diz ali, né? O Papai Noel dos ateus ali, né? O Barba Branca diz que foi um terrorista, sei lá, revolucionário. Nada disso, pessoal. Isso é coisa de maluco. Todo historiador sério aceita a historicidade de Jesus, que ele viveu tudo. A teologia vai estudar as afirmações de Jesus, aí vai ver a pessoa dele, os milagres, o sobrenatural. Isso são análises. Então, a historicidade junto com a teologia chegam à conclusão da pessoa de Jesus, tá? Então ele tenta pôr de novo aqui, já falamos aqui sobre as contradições, tá? Vamos ver aí. Comum a qual pudessem recorrer e sem contato entre si, os evangelistas trataram de resolver o paradoxo, cada um de seu jeito. Do mesmo modo, cada um deles inventou uma genealogia própria para Jesus. Cada evangelista cita uma lista de ancestrais de José que é incompatível com a do outro. Essa situação gera um dos paradoxos mais curiosos dos evangelhos. José é apresentado como descendente de Davi, o que parece satisfazer o critério judaico, mas ao fim e ao cabo ele não é o pai natural de Jesus. E agora a gente... Isso também, pessoal, já explicamos, tá? Vamos continuar aqui na genealogia de Jesus, né? Então temos aqui a diferença nas genealogias é geralmente entendida como a diferença de ponto de vista. Mateus oferece a genealogia através de José, destacando a linhagem real de Davi, enquanto Lucas oferece uma genealogia que pode refletir a linhagem biológica de Maria, como é sugerido por alguns estudiosos. A genealogia de Lucas não é necessariamente inventada, mas pode refletir uma linha familiar alternada, com base na cultura judaica que permitia adotar genealogias através de descendentes legais. Tá? Os então aqui está a referência o maior ao público bem possível, interno, tá bom, e todo mundo que compunha o público precisava sentir que saía ganhando no negócio da boa... Então, o bem interno aqui, ó, o Evangelho de Lucas, um comentário sócio-retórico, tá? Explica que as duas genealogias não precisam ser contraditórias, mas podem refletir diferentes tradições ou ênfases teológicas, tá, pessoal? Então não é nada disso que o Mateus está alegando aqui, tá? De invenção, de mito, de contradição. Contradições estão nas alegações dele, tá? Que eu vejo aqui. Vamos ver aqui. Tudo ele tira desse livro aqui, né? Por ver o que ele está fazendo ainda aqui, né? Vamos ver aqui. Mas ao fim e ao cabo ele não é o pai natural de Jesus. E agora a gente chega no mais fundamental, que é a tradução errada.
de Isaías, que vai acabar gerando Tradução errada. Eu acho simplório esse pessoal, muito simplório. a doutrina teológica do nascimento virginal, por incrível que pareça. E, nesse caso, eu vou trazer a passagem do meu próprio livro. Os evangelistas Do livro dele. Vamos ver aqui o que ele alega no livro dele. o maior público possível e todo mundo que compunha o público precisava Note, pessoal, que não cita nenhuma referência, nenhuma fonte para aquelas alegações que ele está falando. Simplesmente afirma. Será que é verdade? sentir que saía ganhando no negócio da Boa Nova. Os romanos, os gregos e os judeus. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, somos levados a entender Não, Mateus. As testemunhas oculares estavam vivas ainda. Isso não foi escrito centenas de anos depois dos eventos originais. Tá? As testemunhas estavam vivas. Eles poderiam, se os evangelistas estivessem inventando, ou fazendo propaganda, ou manipulando, as testemunhas oculares poderiam objetar. Não há indícios disso. Além disso, tem a tradição oral, que você não fala nada, né? Porque você não informa seu público. Certo? Então a tradição oral era séria e refletia exatamente como um retrato do que aconteceu. Aí veio depois a escrita relatando tudo isso, tá? que o nascimento do Messias de uma virgem cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Pois bem, o Novo Testamento é repleto desse truque, que consiste em se apropriar de uma passagem da Torá e dizer que tal passagem era uma profecia de seus próprios escritos. Não é, Mateus, não é truque. Isso aqui é tipo e antitipo. Como você não entende de exegese, você não está falando de exegese bíblica, o que você faz é uma exegese, tá? Você não está fazendo um estudo sério. Isso é completo, várias vezes. Então, cumpre-se, Daniel, as profecias cumpriram-se de Jesus. Você não interage com isso. Não é à toa que os céticos tentam torcer e esbravejar aí falando que Daniel foi escrito depois, né, dos eventos, né? Não, pessoal, Mateus simplesmente, não é que ele inventou, ele realmente referenciou correto a interpretação ali de Isaías. Vamos estudar isso a fundo. A profecia em questão é do livro de Isaías e diz respeito ao nascimento do Messias em Belém. Mas o mais importante precisa ainda ser dito. Mateus erra em sua referência ao texto de Isaías, assim como em sua referência a Miqueias. Vamos entender como. A passagem mais importante em questão é Isaías 7,14, que diz: Eis que a jovem... Olha como simplista essa alegação dele. Simples, veja. Explicação, né? E dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O problema começa com a tradução dessa passagem. O texto hebraico original usa a palavra alma, que significa jovem mulher e não virgem. Quando a Torá foi traduzida para o grego na Septuaginta, alma foi vertida como parthenos, termo que pode significar virgem, mas também pode simplesmente referir-se a uma mulher jovem. Mateus, ao citar Isaías, adota a interpretação da Septuaginta e constrói sua narrativa em torno de um nascimento virginal, embora não haja nada no texto original de Isaías que sugira tal ideia. Além disso, o contexto histórico de Isaías 7,14 revela que a passagem nada tem a ver com o Messias. Isaías está se dirigindo ao rei de Judá durante uma crise militar e o sinal de que uma jovem mulher dará à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus está conosco, é uma mensagem de esperança imediata para aquele período. Ou seja, trata-se de um evento político e histórico específico, e não de uma previsão sobre um futuro salvador divino. Mateus, porém, toma essa passagem fora de seu contexto histórico e a replica para sustentar sua narrativa sobre Jesus, um método que não apenas distorce o significado original da profecia, mas também exemplifica um padrão recorrente no Novo Testamento: a reinterpretação criativa de textos hebraicos para legitimar a figura de Jesus como o Messias prometido. Outro exemplo dessa estratégia pode ser encontrado em Mateus 2,6, onde o autor cita Miqueias 5,2 para justificar que o Messias deveria nascer em Belém. Mais uma vez, a passagem de Miqueias é removida de seu contexto, que trata da esperança de um líder davídico em um momento de crise para o povo de Israel, e não necessariamente de um Messias cósmico. Essa prática de apropriação de textos hebraicos para moldar a narrativa cristã inicial revela muito sobre a tensão entre as comunidades judaicas e cristãs no período em que o Novo Testamento foi escrito. Enquanto o judaísmo mantinha a interpretação contextual e histórica das escrituras, o cristianismo nascente reinterpretava essas mesmas passagens para sustentar sua teologia, frequentemente ignorando ou distorcendo o significado original dos textos. Por fim, vamos olhar.
Tá, pura alegação, né, pessoal? Eu já respondi essa questão da tradução de Isaías 7,14 em artigos com fontes acadêmicas exaustivas, tá? Para estourar a boca do balão, e o amigo aqui só cita a alegação dele, tá? Já respondi em vídeo. Os links estão aqui na descrição, pessoal. Eu não vou precisar me repetir, mas só vamos resumir aqui, tá? Porque eu acho interessante aqui. Então, o Benítez argumenta que a palavra hebraica alma, traduzida como jovem mulher, foi erroneamente traduzida como virgem na Septuaginta, levando à criação da doutrina do nascimento virginal. No entanto, a interpretação da palavra alma como virgem não é uma distorção, mas um reflexo do significado cultural e linguístico da época. No hebraico bíblico, alma era frequentemente usada para indicar uma mulher jovem, mas o contexto cultural e literário associava com a virgindade, especialmente quando se falava de uma mulher não casada. Além disso, a Septuaginta, que foi traduzida entre os séculos III e II a.C., já usava a palavra partenos para traduzir alma, que significa virgem grego, uma tradução amplamente aceita nas comunidades judaicas helenísticas. A interpretação de Isaías 7,14 como uma referência ao nascimento virginal de um Messias não é uma invenção cristã, mas uma interpretação judaica da época, reforçada pela tradição messiânica. Em Mateus 1,23, essa interpretação é confirmada como uma aplicação cristã legítima da profecia. Pessoal, já falei sobre isso, tem vídeos profundos sobre isso aqui no meu canal, já detonei, já respondi o Babino e outros sobre isso, tá, pessoal? Nenhum especialista concorda com essa ligação do Mateus aqui. Por que acontece? Os tradutores da Septuaginta sabiam muito bem melhor do que os modernos, do que esse pessoal que nasceu ontem aqui, o que significa o que Isaías queria dizer ali, né? Porque tem a palavra alma e tinha a palavra betula, né? Já vamos ver sobre isso. Então é engraçado como esse pessoal quer se sentir melhor, mais entendido que os tradutores originais do passado. É uma arrogância absurda. Então, obviamente que não foi Mateus que manipulou. É porque a aplicação é porque tem o tipo e antitipo no Antigo Testamento e a aplicação no Novo. Tem duas. A aplicação histórica realmente, tem muito disso, de que realmente tinha a dupla atestação, certo? Verificação histórica na época, realmente, mas também se previa para o Messias. Inclusive, os judeus do primeiro século, lá antes de Cristo também, aplicavam esses termos a Isaías 53, esse termo ao Messias. Só depois que os cristãos começaram a aplicar a Jesus, ao Messias, os judeus começaram a dizer, não, isso aí se refere a Israel, não, isso aí se refere ao passado. Vocês estão entendendo? Então, quando começou, que viu realmente que se aplicava a Jesus, eles começaram a dizer que não, era Israel, era a casa, era só isso, tal. Mas os judeus sempre interpretaram isso como messiânico, tá? Benítez afirma que Mateus interpreta erroneamente 7,14 ao traduzir alma, jovem mulher, como partenos, virgem, o que resultaria no nascimento virginal de Jesus. O debate sobre alma versus betula, virgem, é uma questão linguística, mas a tradição judaica, representada pelo Septuaginta, entende alma como referente-se a uma jovem mulher, que no contexto era virgem. Já falamos muito sobre isso, pessoal. Por que Isaías escolheu aquela palavra? Por que Mateus viu essa interpretação? Como isso se aplica a Jesus? Não há manipulação, não há invenção. É exatamente precisa a escolha de palavras, não dá para ser outra. Não dá para ser betula aqui, tá? É alma pronto e é por isso que se aplica também ao nascimento virginal. Por isso que esses céticos aqui, marxistas, maneses, né, que são simplistas ali, materialistas, eles vão negar toda a interpretação sobrenatural da Bíblia. E por isso que eles tentam tudo reduzir a uma explicação mecanicista, materialista, né? Mesmo que o texto original de Isaías não tenha conotação explicitamente messiânica, a tradição cristã vê a citação de Mateus como cumprimento das profecias de forma divina e única. Vocês podem ver aqui nesse livro, aqui, a Septuaginta e a tradução do Antigo Testamento. Observa que a tradução da Septuaginta foi aceita por muitos judeus da época e influenciou a leitura cristã de Isaías como uma profecia messiânica. Então, pessoal, ou Mateus, não foram os cristãos que atribuíam isso ao Messias. Os judeus já atribuíam esse texto ao Messias também, tá? Então, vamos lá. Aí ele está falando aqui, Mateus Benítez afirma que Isaías se refere a um contexto imediato, Embora o contexto histórico de Isaías se refira a um sinal para o rei Acaz durante uma crise militar, a cristologia desenvolvida mais tarde interpretou essa passagem como tendo um cumprimento duplo, tá? O primeiro cumprimento foi de fato uma solução para Acaz, mas os cristãos olharam para Jesus como Messias
entenderam que a profecia se cumpria plenamente em sua vida e nascimento. Já falei, isso é normal, tem muito disso de tipo e antitipo. Os estudiosos de cristologia, como Craig Evans, que muitos não conhecem, precisam conhecer, explicam que os cristãos primitivos viam em muitos textos do Antigo Testamento tipologias, já falamos sobre isso, e cumprimentos duplos, um fenômeno comum na interpretação judaica da época. Então não são, Mateus, os cristãos que estão inventando isso. É já uma tradição judaica de interpretação correta do texto, tá entendendo? Aí ele vem aqui que a história do nascimento virginal de Jesus não é original, que existem outros mitos. Vamos ver aqui. Olhar o fenômeno a partir de um ângulo científico. A partenogênese. Científico. Científico. Você está fazendo isso ou está alegando? Gênese, que é esse fenômeno de um ser vivo nascer de um óvulo não fecundado, é extremamente implausível. Não é implausível, Mateus, não é implausível. Tá, então ele tenta aqui alegar, né, que vem de outros mitos, né, como de Augusto César, Dionísio, que também alegaram nascimentos divinos milagrosos. Embora seja verdade que algumas figuras mitológicas tenham nascido de formas incomuns, a crença cristã no nascimento de Jesus, virginal de Jesus é única em seu contexto. Já falamos sobre isso, pessoal. Não tem nenhuma cópia, nenhum conto antes de Cristo de ressurreição. O nascimento virginal de Jesus é único e a ressurreição de Jesus é única. Tá? O nascimento virginal de Jesus não é simplesmente uma adaptação de mitos antigos, mas é profundamente teológico, refletindo a crença cristã de que Jesus era simultaneamente divino e humano, sendo gerado pelo Espírito Santo e uma virgem. Além disso, a comparação com César Augusto e Dionísio é inadequada, pois eles são figuras mitológicas, tá? Ou imperiais cujos nascimentos não são descritos como intervenções diretas de um Deus pessoal e único, como é o caso do cristianismo. A crença no nascimento virginal de Jesus é um milagre teológico, não uma explicação científica. A questão científica é relevante para o cristianismo, pois o milagre, por definição, envolve eventos que transcendem as leis naturais. A teologia cristã não exige que o nascimento virginal de Jesus seja compreendido à luz da biologia moderna, tá, pessoal? Então, não é absurdo, tá? Porque ele fala que baseando a partenogênese seria impossível para seres humanos. Só que Jesus é Deus também, né? Então foi diferente. Então, o N.T. Wright, aqui no livro dele, A Ressurreição do Filho de Deus, discute como os primeiros cristãos entendem os milagres de Jesus e como estes são eventos divinos e transcendentais que não podem ser explicados pela ciência, tá? Então, o Benítez conclui com uma explicação científica do nascimento virginal, afirmando que a partenogênese, que é a reprodução sem a fecundação de um óvulo por um espermatozoide, é impossível em humanos. E, pessoal, com uma informação muito interessante do site do Sean McDowell, tá? O autor lá também, junto com o pai dele, com o Josh, que escreveu Evidências que Demandam o Veredito, muito bom mesmo esse livro, tá? Então o link também está aqui na descrição dos livros dele também, se vocês quiserem saber mais. Então aqui ele comenta o caso aqui, ele fala aqui, ó. De acordo com muitos ateus, esse ponto é suficiente para encerrar a discussão. O nascimento virginal violaria a ciência. E como a ciência tem mais credibilidade do que a religião, podemos simplesmente descartar a história milagrosa, caso encerrado. No entanto, o caso não é tão simples. Em certo sentido, essa crítica ateísta está correta. Humanos, como mamíferos, são normalmente incapazes de partenogênese, uma palavra que deriva de palavras gregas que significam virgem e nascimento. No entanto, essa observação normativa não prova de forma alguma que Deus não poderia fazer uma mulher conceber uma criança em seu ventre sem o envolvimento de um pai humano. Tá bom, pessoal? Um exemplo moderno. Olha que interessante aqui, pessoal. Considere um ponto que meu pai e eu desenvolvemos em Evidência que Demanda o Veredito, atualizado e revisado. Eu tenho, tá? Em um periódico revisado por pares de 2013, 2 cientistas na Índia explicam que a partenogênese, que eles definem como um processo onde o crescimento e o desenvolvimento de embriões ocorrem sem fertilização por um macho, não ocorre como uma forma de reprodução natural em mamíferos. Tá aqui, pessoal, a referência aqui, ó, tá?
Observe o uso da palavra natural aqui. O ponto deles é que a partenogênese em mamíferos não ocorre naturalmente, não que seja impossível. Eles passam imediatamente a discutir a partenogênese induzida, como um processo cada vez mais importante na biotecnologia contemporânea, com raízes em experimentos feitos já na década de 1930. Por induzido, eles querem dizer que cientistas humanos podem manipular artificialmente as condições em experimentos com mamíferos para fazê-los se reproduzir por partenogênese. Na verdade, de acordo com esses autores, cientistas usaram partenogênese para criar com sucesso um camundongo sem pai na Universidade de Agricultura de Tóquio em 2004. O ponto aqui não é que o nascimento de Jesus pode ter sido uma instância de partenogênese de uma forma biologicamente natural. Esses avanços científicos mostram que o que não poderia ter ocorrido espontaneamente por meio de processos naturais pode ser possível com a intervenção inteligente de alguém com conhecimento e poder suficientes para induzir a concepção. Claro, nenhum ser humano tinha tal conhecimento ou poder no mundo antigo, mas Deus sempre teve esses recursos. A partenogênese pode ser impossível naturalmente, mas isso não nos diz nada sobre se ela é ou não possível por meio da inteligência, especialmente por uma inteligência sobrenatural. Assim, não se pode criticar a concepção virginal de Jesus, porque não é algo que acontece naturalmente em mamíferos. As pessoas no mundo antigo sabiam que a concepção humana naturalmente exigia relações sexuais com o homem, e por essa razão viam a concepção de Jesus por Maria como um milagre. Aqui está a conclusão. O Deus bíblico é o Criador, onisciente, todo-poderoso, atemporal e soberano do universo. Se Deus existe, então o nascimento virginal é brincadeira de criança. Vocês entendem, pessoal? Se Deus criou o universo físico, atemporal, que é a maior criação ali de tudo que é físico também. O que é o nascimento virginal? Então esses céticos aqui, materialistas, simplórios, que alegam, essas coisas, eles simplesmente não veem o sobrenatural, eles não entendem nada mais além da visão deles do nariz, não veem nada mais além do nariz. Então, obviamente que eles negam os aspectos sobrenaturais, eles negam milagres por aplicação, independente, óbvio, porque eles vão negar tudo que é sobrenatural, certo? A priori. Então, pessoal, é preciso tomar cuidado com isso, com esse naturalismo cientificista, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, está todo as referências aqui, pessoal, que vocês podem ver também, tá? No caso de seres humanos. Carlos Orsi escreve: nos gametas existem apenas 23 cromossomos. É por isso que os filhos têm algumas características do pai e algumas da mãe. O embrião surge da fusão dos gametas masculino e feminino, que assim se complementam. Seria muito difícil uma fusão de gametas femininos produzir um feto masculino. Teríamos de contar com uma verdadeira cascata de eventos biológicos únicos, sem precedentes, ou no mínimo extremamente raros, para gerar um Jesus de Nazaré em conformidade com o credo católico. Mas é claro que para os dogmáticos e fervorosos... Então, já explicamos tudo isso, pessoal. Já falamos aqui até com fontes científicas, né? Já explicamos e respondemos tudo isso. Se Deus é o Criador, se Deus existe, então tudo é possível. Então, obviamente, como o Mateus está negando isso, ele tenta distorcer, ele tenta torcer e fazer o que possível para negar os eventos ali, certo? Isso pouco importa, porque para eles o milagre é possível. Então, e fervorosos com o credo católico. Mas é claro que para os dogmáticos e fervorosos, isso pouco importa, porque para eles o milagre é possível. Então, para Deus, o que isso vai interromper? O que isso vai impedir? Esse mero fato natural. Não, para Deus, nada disso seria impossível. Então, eles preferem acreditar em algo que a nossa historiografia e a nossa melhor ciência já demonstrou que foi uma construção muito claramente motivada por razões políticas e ideológicas. Que historiografia, que ciência? Mateus não provou nada, meu amigo. Você está alegando, tá? É pura alegação sua, um preconceito sociológico, tá? Esse papinho de marxismo, essa construção humana teológica. Eles veem somente a Bíblia como uma formação teológica, política, para influenciar pessoas. Nada disso, Mateus. Lucas consultou testemunhos oculares, todos os eventos levam a isso, a historiografia leva a isso, tá? Eles preferem acreditar que isso é real do que aceitar
o que os fatos estão dizendo. E eu retorno ao Que fatos? Eu vi alegações. meu livro para mostrar para vocês como que essa ideia de um ser divinamente concebido não é também original. Aliás, nem mesmo o termo evangelho, que significava boa notícia em grego, é original. Vamos lá. Essa balela aqui de novo, tá? De novo como mitos e cópias. Pessoal, impressionante como esses vídeos fazem tudo porque para atrair cliques, né? Porque se não fosse a Bíblia, Jesus, eles não iam ter audiência. Eles só têm audiência porque eles ficam negando, criticando, falando abobrinha aí sobre os evangelhos. Vamos ver aí. Conforme observa Carlos Orsi em O Livro dos Milagres, a palavra evangelho era usada como uma espécie de clichê em relatos biográficos de grandes personalidades históricas ou mitológicas. Segundo Randall Helms, a estrutura mítica dos evangelhos também não é particularmente original. É a história recorrente de um Salvador que encarna na Terra como filho de um Deus, realiza feitos grandiosos e depois retorna aos céus. Alguns exemplos citados por Helms são líderes políticos da Ásia Menor e até do Império Romano daquele período, como o próprio imperador Augusto. César Augusto é celebrado como um salvador enviado pela providência e um Deus manifesto. A proclamação segue afirmando que o nascimento do Deus, Augusto, foi o início de um evangelho para todo o mundo. Carlos Orsi nos conta que em algumas tradições até mesmo o filósofo grego Platão foi tomado como filho de um Deus. E na própria cultura grega... Pessoal, já falamos tudo sobre isso, tá? É típico desse pessoal tentar alegar que o evangelho é cópia de mitos e tudo mais, tá? A proclamação de Augusto César como Salvador e Deus manifesto deve ser entendida no contexto do culto imperial romano, que não era equivalente ao messianismo religioso. Segundo o historiador Robin Lennox Fox em Pagans and Christians, o culto ao imperador tinha um caráter político e simbólico, e a adoração a Augusto servia para legitimar sua autoridade política. Não há evidência de que a narrativa de Augusto tenha influenciado diretamente o cristianismo nascente. Platão como filho de Deus. A alegação de que Platão teria sido retomado como filho de um deus remonta a tradições tardias e anedóticas, não à filosofia de Platão ou ao seu contexto histórico. De acordo com W.K.C. Guthrie em A História da Filosofia Grega, essas histórias pertencem mais ao campo do folclore do que à filosofia grega propriamente dita, não tendo impacto direto sobre a teologia cristã. Então vocês veem que as alegações do Mateus aí caem por terra, né? As histórias mitológicas de figuras como Dionísio, que eram filhos de deuses imortais, pertencem a um gênero de narrativas completamente diferentes do que encontramos nos evangelhos. Conforme o teólogo Craig Evans em Jesus and His Word, os relatos de Jesus nos evangelhos têm raízes profundamente enraizadas no judaísmo do Segundo Templo, com um foco escatológico e soteriológico que não se alinha com os mitos greco-romanos. Então não tem nada a ver com os mitos conforme o Mateus está alegando aí. Enquanto é verdade que existem temas universais em várias tradições religiosas, como sacrifício, redenção e salvação, o cristianismo apresenta particularidades únicas. Richard Bauckham, em Jesus e Testemunhos Oculares, argumenta que a história de Jesus se distingue pelo seu caráter histórico e pela centralidade de testemunhos oculares, algo incomum em tradições mitológicas. O Edwin Yamauchi, em A Lenda de Jesus, critica as tentativas de igualar a história de Jesus nas mitologias pagãs, argumentando que muitas das supostas semelhanças são fabricadas ou mal interpretadas. Além disso, a ressurreição de Jesus e a afirmação de sua divindade estão profundamente conectadas às escrituras judaicas, diferindo das ressurreições simbólicas encontradas em mitologias pagãs. Então, Mateus, não tem nada a ver com o que você está falando. Não tem cópias, não tem... Mesmo que uma palavra evangelho, ninguém afirmou que o cristianismo originou, mas é no contexto do evangelho, boas novas, tá bom? Então você tenta ir de toda forma, mas você cai do cavalo, meu amigo. Essas alegações caem do cavalo, tá? Embora existam figuras que compartilham alguns elementos superficiais com a narrativa de Jesus, a análise acadêmica rigorosa mostra que o cristianismo emergiu em um contexto único e distintivo. Comparações simplistas frequentemente ignoram o contexto substrato histórico, teológico e cultural que moldou a fé cristã, tá? Então, já falamos sobre isso, tá? Inclusive, o historiador Paul Vine, ele destaca que o culto imperial era uma prática de adoração cívica, limitada ao contexto do império. Diferentemente de Jesus, Augusto não era considerado um salvador escatológico que redimiria a humanidade do pecado, mas sim um líder político
deificado após sua morte. Além disso, o termo evangelho, usado no contexto romano, boas novas sobre o imperador, não possui o mesmo significado soteriológico que no cristianismo, tá? E já falamos sobre isso, o Guthrie falamos, tá? E o Richard Bauckham argumenta que a narrativa cristã é radicalmente diferente das mitologias pagãs, especialmente porque se baseia em eventos históricos verificados, tá bom, pessoal? Então vocês podem ver tudo aqui, tá bom? Alguns deuses eram também, em parte, filhos de humanos, como é o caso do deus Dioniso. A minha intenção com esses vídeos... Não, pessoal, já detonamos tudo isso, não tem similaridade nenhuma entre o Dionísio de Baco com Jesus, pessoal, nada a ver. Ele está omitindo aqui textos, ele não mostra os textos originais, tá bom? E não cita bibliografias provando isso. Tá? Jamais foi de dizer que pessoas religiosas são burras ou de ofender a qualquer pessoa. Eu quero simplesmente levar os fatos até... Não, acho que você não está levando fatos, você está levando opiniões, tá? Já respondidas e refutadas. Tá? As pessoas. Eu gosto de viver no mundo real, até onde a minha razão lúcida e os meus melhores juízos me permitem. E desde quando a Bíblia aliena as pessoas, Mateus? Desde quando a Bíblia pede para as pessoas viverem no mundo dos sonhos? Não, a Bíblia própria examinar e tudo, retém. A Bíblia que mais inspirou o Ocidente a pesquisas científicas, meu amigo. Você sabia disso? A Bíblia, a Igreja Católica, a Igreja influenciou a ciência, as descobertas, a pesquisa científica. As maiores mentes da humanidade também foram cristãos. Claro, tem ateus, não estou falando isso. Não é o ateu que é a questão. A questão é o ateísmo militante, meu amigo. A questão é o seu marxismo cientificista, sabe? Que fica alegando essas coisas já picaretas, já respondidas, tá? Que o cristianismo é cópia de mitos, que a ressurreição é falsa. Isso já foi respondido. Isso que eu acho incoerente. Percorrer. E, sendo assim, na filosofia, eu aprendi a estudar proposições, que são asserções sobre o mundo. Certas proposições são verdadeiras e certas proposições são falsas. As proposições do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do budismo, do candomblé, entre outras religiões, eu venho descobrindo que são falsas. E eu quero compartilhar isso com vocês. E como você descobriu isso? E como você iguala o cristianismo entre as outras religiões? Por acaso você sabe que o que distingue o cristianismo das outras religiões é o fato da pessoa histórica e real de Jesus? Não é simplesmente uma mensagem abstrata, de filosofia. O que distingue o cristianismo das outras religiões, Mateus, é o fato de Jesus ter ressuscitado. Tá? Por isso vocês negam, vocês tentam espernear de todo tipo, não dá certo. Vocês vão só cair do cavalo. Tá? Jesus existiu, ressuscitou, e essa é a maior prova do cristianismo sobre outras religiões. É a pessoa histórica de Jesus. Certo? De maneira alguma eu quero que deixem de aproveitar o Natal com suas famílias, que deixem de ter um motivo para celebrar, ou mesmo de dispor de... Tá, então pessoal, é isso aí. Já respondemos, tem tudo isso muito mais no meu blog. Se vocês quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. É isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.